Daniel tem uma visão. No terceiro ano do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive outra visão impressionante, a segunda que me ocorreu. E nessa minha visão parecia que eu estava na cidadela de Shusã em hebraico, situada na província de Elam. Na visão eu caminhava nas proximidades do canal de Ulai. Então levantei o olhar, e avistei diante de mim, em pé junto ao rio, um carneiro com 2 chifres. Os 2 chifres eram longos, mas um era mais comprido que o outro, entretanto o mais longo começou a se desenvolver algum tempo depois do outro. Fiquei observando o carneiro enquanto ele avançava para o ocidente, a oeste, depois para o norte e para o sul. Notei que nenhum outro animal resistiu-lhe, e ninguém era capaz de se livrar do seu poder, e ele, no entanto, podia fazer tudo o que desejava e cada dia ficava maior e mais forte. Enquanto eu fiquei refletindo sobre isso, de repente um bode, com um longo chifre entre os olhos, veio do ocidente, do oeste, percorrendo toda a face da terra, mas sem tocar no chão. Ele se voltou na direção do carneiro que tinha 2 chifres, o qual eu tinha observado em pé, parado diante do rio, e avançou contra ele com grande furor e violência. Eu vi atacar furiosamente o carneiro, atingi-lo com muita força e quebrar os seus 2 chifres. O carneiro não conseguiu reunir forças para resistir-lhe, e o bode o jogou por terra e o pisoteou. Também não havia quem pudesse livrar o carneiro do poder e da cólera do bode. E o bode se desenvolveu muito e cresceu forte, contudo, no auge da sua força o seu grande chifre frontal foi quebrado, e no seu lugar lhe nasceram outros 4 chifres, também muito grandes, na direção dos 4 ventos da terra, isto é, para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. E ocorreu que brotou-lhe também um pequeno chifre de um dos grandes chifres, e este cresceu muito para as regiões ao sul, para o oriente e também na direção de Tsebei, a terra magnífica, Israel. Cresceu assustadoramente, alcançou o exército dos céus, e conseguiu atirar na terra algumas das estrelas desse exército, e ainda as pisoteou. E ele torna-se cada vez maior e mais forte, até desafiar o comandante desse exército, quando suprimiu o diário do holocausto oferecido ao príncipe, e destruiu todo o santuário e seu templo. Todas as honrarias foram prestadas a esse grande chifre, o próprio exército lhe foi entregue, juntamente com o holocausto diário, por causa do seu poder e a vitória da sua rebelião. O chifre tinha sucesso em tudo que empreendia, e a verdade e o direito foram lançados por terra. Então ocorreu que ouviu um Kadosh, ser angelical, que indagava a outro santo: até quando durarão os acontecimentos anunciados por esta visão? Até quando será suspensa a verdadeira cerimônia do diário e a rebelião abominável e devastadora prevalecerá? Até quando o templo ficar dominado, o exército do céu deverá se submeter ao poder do chifre, e ambos serão pisoteados? Então ouvi a resposta: todos esses eventos passarão em 2300 tardes e manhãs, e então o Codes, santuário, será reconsagrado. Enquanto eu, Daniel, contemplava atentamente a visão que me fora dada e procurava compreendê-la, diante de mim surgiu alguém semelhante a um guerreiro. E ouviu a voz de um ser humano que vinha da direção do rio Ulai e bradou: Gabriel, revelai a este homem o significado da visão. Assim que ele se aproximou de onde eu estava, ficou apavorado, e caiu prostrado, com o rosto rente ao chão. Mas ele me acudiu e me explicou: entendei, ó filho do homem, eis que esta visão se refere aos tempos do fim. Enquanto ele falava comigo, eu, com o rosto em terra, fiquei atordoado e em êxtase. Então ele tocou em mim e me ergueu. E, em seguida, me disse: eu te revelarei o que alcançou nos últimos tempos da ira, porquanto todos esses acontecimentos pertencem ao tempo determinado do fim. Sendo assim, os 2 longos chifres que viste crescerem na frente do carneiro representam os reis da Média e da Pérsia. Mas o bode peludo significa o rei da Grécia, e o grande chifre que lhe nasceu entre os olhos é o primeiro rei. Os 4 chifres que se levantaram no lugar do que foi quebrado, referem-se aos 4 reinos que brotarão da mesma nação, mas não com o mesmo poder dele. Então, no final do império deles, quando a rebelião dos ímpios chegou ao seu extremo, um rei de semblante violento e cruel, mestre em astúcias, e capaz de discernir enigmas e mistérios se levantará. Ele se tornou muito poderoso, contudo sua majestade não virá de si mesmo, destruirá terrivelmente, sem a menor piedade, e vencerá em todas as suas pelejas. Derrotará homens poderosos e exterminará o povo santo. Obstinado pelo sucesso,
ele enganará a muitos, e de todas as formas, com extrema arrogância se sentirá o maior de todos os homens. Destruirá uma multidão de pessoas que nele confiaram para viver em paz, e ousará se insurgir contra o príncipe dos príncipes. Contudo, ele será derrotado, mas sem a intervenção da mão humana. E, finalmente, quanto à visão das tardes e das manhãs que te foi comunicada, eis que é, de fato, verdadeiro. Tu, porém, sela a visão, guarda segredo por hora, por enquanto tudo isso se refere ao futuro distante. Por hoje é só. Mas se você tem gostado de nossos conteúdos, se inscreva. E não deixe de curtir nosso canal. Ah, e também pode enviar aos seus amigos. Espalhe a palavra de Deus. Deus te abençoe e bons sonhos.